alegre, tô feliz. Semana de aniversário aqui no Profissão Mulher. E agora vamos falar de assunto sério. Né, doutora? É verdade, Que faz verdade. parte, a gente não consegue abandonar os assuntos sérios nem em dia de festa. E só fica comigo esses assuntos, né? Por isso que a nossa produção, olha, trouxe alguém de tamanha credibilidade na área dela, super responsável, extremamente conhecedora daquilo que faz, só que sem ter perdido esse jeitinho doce, que é para amenizar a situação, né, Lucy? É verdade. Doutora, então vamos lá. Vamos lá. Pedir para que você explique mais uma vez, de repente a pessoa não acompanhou aí no primeiro bloco, o nosso tema de hoje. Tá. Nosso tema de hoje nós vamos assim esclarecer de uma forma sucinta. Há outras situações, claro, mas um resumo que é do cotidiano, normalmente o que acontece. Na hora da morte, o que era melhor, eu ter vivido em união estável ou ter casado na comunhão parcial de bens, que é a regra hoje. Então, nós vamos falar efetivamente de sucessão. Então, gente, o que acontece? Como a doutora falou nas redes sociais dela que ela traria esse tema, chegaram diversas perguntas aqui para que a doutora responda hoje sobre esse tema. Muitas pessoas ficam aflitas aí com essa situação. A nossa primeira pergunta, a doutora vem aqui de São Paulo, ela diz o seguinte, olha, que ela mantém relacionamento há quase 10 anos com um homem casado. Ui! Você ouviu direitinho, viu, minha amiga? Ela mantém um relacionamento há quase 10 anos com um homem casado. Isso é união estável? Essa, assim, é uma dúvida que gera entre as pessoas, que há uma confusão efetiva, não só entre as pessoas do dia a dia, mas até os atuantes no direito. Isso não é união estável. Ah, não é? Não. Isso é um concubinato. O que é concubinato? É uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casar, exceto, ou seja, menos os separados judicialmente e os separados de fato. Por que menos essas pessoas? Porque os separados de fato e os separados judicialmente, eles podem constituir união estável. Mas quem são essas pessoas que são impedidas de casar? São as pessoas já casadas, que não podem casar, e são as pessoas parentes, que, obviamente, assim, é exceção, mas existe. Por exemplo, mãe tem um relacionamento com o filho. É raro acontecer, mas a gente sabe, já ouviu histórias, inclusive, que existe pais que têm filhas no porão, que têm relacionamento, têm até filhos, netos, enfim, com essas pessoas. Então, essa relação, pessoas casadas ou parentes, isso é conhecido como concubinato. Juridicamente falando, a gente falou em amante, é uma relação extraconjugal, uma relação adulterina, lembra-se concubinato. Então, é isso que ela vive, não é uma união estável, não gera direitos no ramo da família. Há alguns entendimentos contraditórios, que alguns entendem que tem poucos direitos. Por exemplo, nós já vemos julgados que ela teve direito à pensão por morte, acabou dividindo com a esposa, que era casada com ele, mas isso não é união estável. Gente, eu já ouvi de pessoas próximas, muito próximas a mim, uma situação assim, doutora, que só na hora da morte do marido, né? Normalmente a gente fala o falecido marido, nesse caso eu nem sei como eu vou me referir, é que apareceu a outra. E tinha filho e tal, e além dessa exposição que essa pessoa passou, que foi extremamente traumática, a outra também não fez questão de ser leve, não. Ela já apareceu no dia do velório, parece coisa de novela, viu, Gi? Mas é verdade. É verdade, Alan. É bem assim. E aí tem o direito mesmo, né, doutora? Na realidade, ela não tem direito, porque ela vive num concubinato. Então, o direito que a esposa tem, que são os direitos sucessórios, direito à pensão, direito à adoção, por exemplo, vários direitos que a concubina não tem direito. Então, assim, alguns juízes entendem que concubina não tem direito nenhum. Que quem vai ter direito serão os filhos que ela teve. Caso ela não tenha filhos. Agora, caso ela não tenha filhos, há uma grande discussão. Você, meu camarada, que é o famoso pula-cerca, olha, já não chega a estar pulando cerca. Vê se não deixa uma situação horrível aí para sua esposa, né? E o pior é aquela também que acredita, né? Que assim, a pessoa, por exemplo, nesse caso dessa mulher, eu acredito que em 10 anos ela sempre teve expectativa de ser a esposa. E ele está te enganando ainda, menina. Exatamente. Sai dessa vida. É isso né? mesmo.
Aliás, você vai falar hoje de Marília Mendonça. Marília Mendonça tem uma música que fala Amante não tem lar, né? Amante não tem lar, É é isso babado a mesmo. música dela. É amante. Não tem jeito. Toma cuidado. Cada situação, né? Bom, uma outra pessoa gostaria de saber, doutora, quando realmente ocorre a união estável? Tá. A união estável, ela é uma relação duradoura entre um homem e uma mulher, desimpedidos de casar, inclusive os separados judicialmente, os separados de fato, com o objetivo de constituir família. Então, isso é considerado uma união estável. Está respondido aí, então, para vocês, viram? Bom, mais uma coisa aqui, mais uma pergunta que acho que engloba um pouquinho essa que você acabou de responder, doutora. Como comprovar a união estável? Tá. Como que eu comprovo a união estável? Algum tempo atrás, se exigia várias coisas para comprovar a união estável e o direito ele foi evoluindo com a sociedade. Isso é imprescindível. Então, hoje eu comprovo a união estável de duas formas. Pelo tratamento e pela fama. O que é o tratamento? Eu comprovo que eu sou tratado, ou seja, o homem e a mulher eles se tratam como se casados fossem, ou seja, com o objetivo de constituir família. E a fama, toda a sociedade em volta dessas duas pessoas o veem como marido e mulher. Então, é dessa forma que eu consigo comprovar a união estável. A grande questão doutora, eu preciso ter qual a forma de provar dentro de um processo? Então, você prova por meio de testemunha e prova documental. Então, a gente sempre brinca, às vezes, o seu namoro pode se tornar uma união estável. Então, como assim? Às vezes, você namora e aí você coloca no Facebook, por exemplo, minha esposa, nós estamos em família. Então, muito cuidado. Uma brincadeira que pode... Uma brincadeira que, de repente, pode se tornar, sim, pode ser considerado judicialmente uma união estável. Então, tudo vai depender da forma como você trata essa pessoa, como eles se tratam, e a forma como a sociedade vê esse casal. Se a sociedade o vê como marido e mulher, ou seja, uma família, uma entidade familiar, mesmo que eles não vivam juntos dentro de sob o mesmo teto, isso pode ser considerado uma união estável. Eu fiz até uma brincadeira há pouco aqui do famoso pula-cerca, mas você sabe que tem muita mulher que é danada também, né, doutora? A minha dúvida é a seguinte, a pessoa pode planejar isso, tipo assim, eu vou mostrar que eu tive uma relação estável com fulano. E aí começar a postar essas coisinhas, essas brincadeiras, vira para uma amiga e fala, não, a gente está morando junto, e às vezes não está de fato, e lá na frente o outro tem um problema? Sim, já vi casos, inclusive, que a pessoa começou a postar essas mensagens e passava somente para o porteiro, porque ele morava num condomínio. E, assim, até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas, ao que tudo indica, houve, assim, esse homem veio a falecer e ela conseguiu provar a união estável pelo porteiro. Ela não morava na casa, mas o porteiro achava que eles eram um casal. E ela ficou com todos os bens dele. Puxa vida. Então, assim, acontece sim, tem que tomar muito cuidado. Gente, olha, para você se envolver assim, com alguém profundamente, não viver aquela paixão enlouquecedora, mas colocar alguém dentro da tua casa ou ir morar com alguém, você tem que conhecer essa pessoa, né, Luci? E mesmo assim a gente ainda desconhece, né? Só na hora que separa é que você fala, nossa. Eu nem vou falar desse assunto. Mas é verdade. olha, Se quer conhecer alguém, peça o divórcio. Puxa vida. Tem um filme antigo já, que lembra muito bem isso. A Lucy deve ter assistido esse filme, é A Guerra dos... Ah, sim, eu sei. Não era Kramer's versus Kramer's? Não. Não. Mas eu sei do que você está falando. É um filme. casal que vai se divorciar, está dentro da mesma casa, acho que eles estão brigando pela casa e tal, é um inferno. Eu acho que é da Mia Keaton. Eu sei o filme que você está falando, mas... Olha, gente, procura aí no Google que vocês vão achar. Mas mostra bem a realidade mesmo, né? Mas é verdade, quer conhecer alguém, separe-se dele, porque daí você vai ver a personalidade da pessoa, né? E no caso também da sucessão, né? No caso de morte. Eles têm uma história que conta que dois políticos brigavam na Bahia e um dos políticos ele era muito renomado pela família bem estruturada que havia. E aí o pai desse outro político disse, pai, mas é muito improvável que a gente ganhe, né, essa eleição.
E aí ele falou assim, não, desde que eles não percam o político e a gente não consiga, ou seja, se ele morrer, talvez a gente consiga desestruturar toda essa família, porque só na hora de brigar pelos bens é que a gente vê se realmente essa família é unida ou não. Então, na época da sucessão também é uma grande discussão. Pois é. Agora, aquilo que é muito unido... Então, a pergunta que não quer calar. Nessa situação da sucessão por morte do parceiro, é melhor ter sido casado ou ter vivido em união estável? Tudo vai depender da realidade de cada um. Então, nós vamos explicar assim, vamos dar um exemplo do que acontece hoje normalmente. Na comunhão parcial de bens. Então, vamos citar um homem e uma mulher. Esse homem morre. Esse homem, durante a vida dele, ele constituiu bem particular, que são bens que ele constituiu antes de casado, que são 100% desse homem, e os bens comuns, que são os bens que ele constituiu durante o matrimônio. Então, desses bens particulares, o homem morre. 100% é dele. Esse 100% que era dele, ele concorre, digamos que esse homem tem um filho, também homem e mulher, há um filho. Desses bens particulares, 100% é dividido entre a mulher e o filho, ou seja, ela concorre com os filhos nos bens particulares dele. Já nos bens comuns, são bens que eles adquiriram juntos. Então, 50% é do homem que morreu e 50% é da mulher, porque já é dela, ela é meeira. Nesse 50% que é do homem, que é objeto de sucessão, esse 50% ela não concorre e vai direto para o filho, diferentemente da união estável. Na união estável, o homem morre. O 100% que era dele, particular, que ele constituiu antes desse relacionamento, ela não concorre, ela não tem direito nenhum. Vai tudo para o filho. Ou seja, a gente já está numa desvantagem, porque no casamento, os bens particulares, ela concorre, ela tem direito também nesses bens particulares. Nos bens comuns, que ela é meieira, 50% já é dela, então não entra na herança, esse 50% ela concorre com o filho. Então, desse 50% que era do homem, 25% fica com ela e os outros 25% fica com o filho. Então, a resposta, tudo vai depender da realidade que você vive, ou seja, se ele tem mais bens ou se ela tem mais bens antes do casamento, é melhor casar. Agora, se os bens maiores foi constituído durante essa relação, depende, é união estável, porque aí ela concorre, porque no casamento eu não concorro, eu não tenho direito aos bens comuns. Então, aquele bem que eu constituí com ele, eu só tenho direito àquilo que é meu. Já na união estável, não. Na união estável, aquilo que eu constituí com ele, 50% é seu já e os outros 50% eu concorro. Então, tudo vai depender realmente da realidade de cada um. É uma confusão tremenda. E nesses momentos que as pessoas ficam tão fragilizadas, a lei também poderia, eu acho que, beneficiar as pessoas e, às vezes, acaba como... Para eles que são do ramo, né, doutora? A coisa é um pouquinho diferente, complicadinho. Mas, para a gente, fica tudo muito complicado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e tem muito mais ainda no Profissão Mulher de hoje, hein? Não sai daí não, rebate lá, volta cá. Vamos para cima, turma! Com tudo, hein? Vai!